Olá! O TH Entrevista dessa semana vai abordar um assunto importante e recorrente, que são os acidentes com eletricidade no Brasil. A gente convidou para falar sobre o assunto o Edson Martinho, que é engenheiro elétrico e diretor executivo da Abracopel, que é uma entidade que fiscaliza, né, esse segmento. Edson, a gente recebeu aqui esse material de vocês mostrando que o primeiro semestre de 2023 foi preocupante, né? Quais são os principais casos que ainda acontecem, mesmo a Abracopel já informando as precauções, né, que devem ser tomadas? Legal, então a Abracopel ela faz a conscientização da população sobre os riscos com a eletricidade, né? E a nossa preocupação é que os números, infelizmente, estão crescendo. As pessoas continuam não entendendo que a eletricidade é perigosa, que oferece uma série de riscos, mas que você, com algumas situações simples, você consegue eliminar esses riscos, né? Ou seja, você consegue minimizar os efeitos dos acidentes, né? A gente está vendo aqui que em 2022 os números foram menores, né? Como se fosse um retrocesso. As pessoas são informadas, têm consciência de como prevenir. Por que isso ainda acontece? Qual é o principal erro cometido? Pois é, então, nós temos alguns cenários aí no Brasil, né? O número de acidentes que mais cresceu foi o número de incêndios. Por quê? Porque nós temos no mercado hoje uma prática ilegal de distribuição de fios e cabos de má qualidade, né? E o consumidor ele não sabe disso, ou ele não se atenta a isso. E aí acaba comprando fios e quando ele coloca a carga, né? Ou seja, quando ele começa a utilizar, esses fios esquentam e iniciam um incêndio. Há também uma outra condição que são profissionais de má qualidade que estão fazendo instalações elétricas de qualquer jeito, né? E aí isso também acarreta nessa situação. O número de acidentes com choque elétrico ele tem sido estável, tem sido mais ou menos o mesmo nos últimos anos, né? A gente está tentando reduzir isso. Nos 2 últimos anos ele diminuiu um pouquinho, pouca coisa, né, de 21 para 22, 23 aparentemente a tendência também é diminuir um pouquinho, né? Mas a gente não pode comemorar, porque é muito pouco. Os acidentes com choque elétrico, eles são fatais na maioria dos casos, né? Então a gente precisa se preocupar. As pessoas precisam entender que uma instalação elétrica ela precisa estar correta, segura, de acordo com as normas técnicas, um profissional habilitado, um profissional capacitado e atualizado, usando produtos de qualidade. Essa é a tríade que a gente usa para ter uma instalação correta e segura. Que o consumidor precisa entender que às vezes você pagar mais barato, você está colocando sua vida e da sua família em risco, né? Sim, na maioria dos casos em eletricidade, quando você reduz o custo, você está reduzindo segurança. E aí o teu risco aumenta, né? E aí a tua família ou teus amigos que estão em risco. Quem são as principais vítimas de choque elétrico atualmente? Então, os choques elétricos eles acontecem na faixa etária de faixa ativa, ou seja, de 20 a 30 anos, né? Que é a maioria do pessoal, até 40 anos você tem os 2 maiores índices. Porque são pessoas que, além de desconhecerem, acabam se arriscando mais, né? Mas nós temos muitas crianças que são vítimas, principalmente de incêndios. Elas não têm o poder de decisão e acabam sofrendo, tanto crianças como idosos acabam sofrendo aí os acidentes. Primeiro por problema de locomoção, os idosos e as crianças por não saber tomar uma decisão de sair do local, né? Eu tenho observado no noticiário acidentes com máquina de lavar roupa, né? Uma recorrência. Tem alguma característica desse equipamento que pode estar gerando esses números? Então, a máquina de lavar roupa ela tem uma característica que é a situação perigosa, né? Eletricidade e água. A máquina não é feita para dar problema. Ela nasce certinha, bonitinha. Mas ela é um equipamento, é um eletrodoméstico que pode sofrer falhas. Quando ela falha, ela energiza a parte dela metálica, consequentemente a água. Como a pessoa normalmente está, né, em área molhada, pé no chão e vai colocar a mão na máquina, acaba tendo a potencialização desse choque. E esse choque normalmente é fatal, né? Como é que nós resolvemos isso? Na instalação elétrica. A instalação elétrica requer um dispositivo chamado DR, que é dispositivo diferencial residual. E esse equipamento, ele vai monitorar a instalação elétrica. Se houver uma possibilidade de choque elétrico, né, isso falando de uma forma bem simples, ele vai desligar a energia e evitar o choque.
o processo dele é uma corrente a fuga à terra, então ele fica avaliando para ver se tem problema no eletrodoméstico, ele desliga a energia e avisa. Tem problema, vai corrigir o problema. A gente vê que nos condomínios novos, né, já vem, os apartamentos já vêm com essa instalação, né, que se tiver qualquer curto-circuito, a energia é desligada automaticamente. Quando você contrata um profissional que não está habilitado para fazer esse trabalho na sua casa que você está construindo, aí o risco do acidente aumenta. Sim, então, porque o profissional, quando ele não conhece do assunto e não sabe, principalmente no caso do DR, ele muitas vezes ele retira o DR do circuito, sem avisar o cliente, né? Ou seja, eu costumo chamar esse cara de assassino premeditado, porque ele está criando... Você tem uma situação de proteção e ele está tirando essa proteção. É mais ou menos como você levar o teu carro no mecânico e ele tirar o freio do seu carro, entendeu? Sem te avisar. Ou seja, a primeira situação que acontecer, você vai estar num acidente. Então, é perigoso. Complicado. A gente teve um total de mortes no país, né, de 399 no ano passado, não é isso? E até agora já são 384 em 2023, né, que a gente vê aí uma tendência de ser maior o número do que no ano passado. Agora, infelizmente, a gente aqui no Nordeste é que tem os maiores números, né? Tiveram 2 casos aqui em Alagoas que muito tristes, que foi de crianças que foram deixadas sozinhas. E a informação que se tem é que foi a eletricidade, né, que deu um curto-circuito e elas estavam trancadas no quarto, não conseguiram sair. E também os trabalhadores, eu queria também comentar sobre esse assunto, que estavam trocando a instalação de uma loja, né, aqueles andaimes que são de metal e sem um EPI apropriado para esse trabalho, né? A que se dá esse número ainda ser tão grande aqui no Nordeste? Pois é, então, a gente não tem a certeza, mas nós imaginamos que as pessoas ainda se arriscam muito e os profissionais ainda não estão capacitados. A eletricidade é um problema porque o profissional, o eletricista, ele não é uma profissão, ele é uma ocupação. Né? Então, para ser um eletricista hoje, basta você comprar um alicate, uma chave de fenda e se denominar eletricista. E isso é um problema muito sério. Né? Nós começamos a ter o profissional não qualificado, prestando serviços, muitas vezes aprendendo no dia a dia, né? E ele vai criando situações de risco para as pessoas que ele está usando, e muitas vezes para eles mesmos, o caso dos andaimes, né? Eles estão fazendo uma instalação, ou estão mexendo numa fachada próxima à rede elétrica, ele precisa ter todo o processo, todo o procedimento de segurança. Ele precisa solicitar à concessionária o isolamento da área, ele precisa fazer a instalação do andaime numa forma que não haja nenhuma chance de tocar, ele precisa se cuidar no manuseio de ferramentas para ver se ele não chega muito perto da rede, né? Então são situações que são conhecimentos que as pessoas não têm ou muitas vezes tem um descaso com isso e fala, não, vai acontecer, não tem problema, eu estou acostumado. E é justamente aí que acontece o acidente. Nesse momento, né? Seria interessante que ao contratar o eletricista se exigisse, né, um diploma de curso profissionalizante, que a gente sabe que tem, né? Sim. Hoje você tem várias entidades que fazem cursos, né, que ministram cursos, bons cursos, né? O mais famoso é o Senai, que a gente conhece. Nós estivemos agora no Senai Poço, tem 6 turmas de eletrotécnica lá, ou seja, tem um público, tem um curso muito bom que você pode se capacitar. E esse conhecimento é extremamente importante, porque vai trazer ao pessoal a garantia de fazer um serviço correto, dentro de normas e principalmente usando produtos de qualidade, como a gente falou no início aqui sobre fios e cabos de má qualidade, né? Então, ele tendo esse conhecimento, ele consegue orientar, inclusive, o cliente a não cometer esse erro. E foi por isso que a Bracopel esteve aqui em Maceió, né? Esteve lá no Senai do Poço, passando essas orientações para quem quer seguir na profissão. Exatamente. Nós tivemos durante 2 noites, né? Quarta e quinta-feira, fazendo o nosso encontro de eletricistas consciente e seguro, onde a gente trouxe uma série de informações para os profissionais. Casa cheia, estamos muito felizes.
Vários profissionais saíram lá com muita informação e que certamente vão prestar serviços aí à sociedade de forma mais segura. E que seria interessante, né, Edson, que a sociedade, que as pessoas, quando forem contratar um eletricista para sua obra particular, que tenha esse conhecimento, né, que exija que esse profissional seja qualificado, por como a gente está falando aqui de um assunto triste, né, o aumento do número de mortes por acidentes com eletricidade. Pois é, então é importante que o consumidor, ele, antes de contratar alguém, busque algumas informações, né? Algumas dicas simples que eles vão conseguindo identificar se o profissional sabe fazer o serviço direito ou não, né? Algumas coisas que eu sempre digo: converse com o cliente sobre o DR. Se informe um pouquinho sobre o DR. DR é um dispositivo, parece um disjuntor, mas não é. Ele tem uma outra função que é evitar choque elétrico. Pergunte ao profissional se ele vai instalar DR. Se ele disser não, isso é ruim, já descarta esse profissional. Sistema de aterramento extremamente importante, se ele está preocupado com os condutores de proteção, que é conhecido como fio terra. Ah, não, isso é bobeira, só precisa na torneira, só precisa no chuveiro, também está errado, né? Outras práticas que se usam muito aqui hoje, interruptor dentro do box, isso não pode ser usado para desligar o chuveiro. Tomada no chuveiro também não é correto fazer. Então essas práticas a gente consegue identificar. Onde eu consigo identificar isso hoje? Dentro da Abracopel nós temos um projeto chamado Abracopel no Lar. É uma rede social, Abracopel no Lar mesmo, tudo junto. E lá nós damos dicas direto o tempo todo para as pessoas saberem. E com essas informações você consegue avaliar se o profissional tem o mínimo de conhecimento ou não, né? Então, indico o pessoal a seguir a própria Abracopel, né, que é o nosso Instagram, nosso LinkedIn também. E aí nós vamos dando uma série de dicas. E aí a pessoa, tendo conhecimento, consegue contratar um profissional que vai prestar um serviço de qualidade para ele. E com relação às crianças, tem ainda algum comportamento recorrente que é óbvio que o cuidado que deveria ter, mas que ainda acontece acidentes? Tem, então, nós temos o principal problema com crianças chama-se uso de celular carregando. As pessoas hoje vivem o dia inteiro. Eu falo de crianças, mas os adultos também fazem isso o tempo todo, né? E a gente tem que tomar esse cuidado. O celular não é feito para dar problema, mas celulares não originais, carregadores não originais, corre o risco de você não ter o sistema de proteção correto. E aí você pode tanto explodir a bateria como levar um choque, né? Então essas duas práticas é melhor não fazer. Celular carrega hoje em dia em 1 hora, 1h30. Deixa ele quietinho ali, né, e faz isso. As crianças a mesma história, tira eles da frente do celular, dá um livro, que hoje nem leem mais, né? Dá um livro para ele, vai brincar, jogar bola, que é gostoso, e depois, na hora que precisar, pode voltar ao celular. Então essa é uma prática importante. Não deixe crianças muito pequenas, né, mexer em tomadas, desligar a tomada, ligar a tomada, protejam as tomadas, o DR já vai garantir isso, mas proteja, coloca aquela tampinha, porque criança muito pequena é curiosa, vai querer, né, colocar alguma coisa. Então são algumas práticas que a gente recomenda para o pessoal para minimizar aí os efeitos dos choques elétricos e eventualmente um óbito. E só mudando um pouquinho de assunto para a gente encerrar aqui nossa entrevista, por falar em criança e incentivo à leitura, né? A Abracopel tem uma ação, não é? Para isso, conta pra gente. Então, nós temos um concurso de redação, desenho e vídeo, são 12 anos, indo para o 13º, onde nós incentivamos as crianças, as escolas a desenvolver o tema desde 6 anos até 18 anos. Então, são 3 categorias, 2 de desenho de 6 a 10, de 11 a 15, 2 de redação, de 16 a 18, uma de vídeo, e nós premiamos os melhores trabalhos nacionalmente, né? E estamos buscando aí uma parceria equatorial, fique de olho aí, eu gostaria muito de ter vocês aqui participando para premiar. E nós estamos em Maceió também, porque nós tivemos premiando um aluno primeiro lugar em redação 1, de 11 a 13 anos, em Palmeira dos Índios. Foi nacional, ele ganhou em nível nacional, o primeiro colocado, e eles lá tiveram classificação ainda de vídeo, com 18º lugar, de primeiro ao 20º lugar.
Então foi muito legal, tivemos lá pela primeira vez. Foi a segunda vez que eles participaram, a primeira vez que eles ganham, então foi muito legal fazer a entrega do prêmio. Bacana, notícia boa, né? Primeiro lugar em nível nacional de redação, né? Exatamente. A criança de Palmeira dos Índios. Exatamente. Eu convido todos a participarem. A partir de fevereiro de 2024, a 13ª edição já está no ar. Escolas públicas e particulares, desde 6 anos até 18 anos podem participar. Como é que faz para participar? Nós vamos fazer o lançamento do edital no site da Abracopel, né? Então, abracopel.org, dá uma olhadinha lá. Faz a divulgação, nas próprias redes sociais vão estar divulgadas também. E aí tem todo o regulamento para participar do projeto. Desenvolve o trabalho, posta o trabalho numa plataforma específica e depois nós fazemos a avaliação e, se tudo correr bem, voltamos para Alagoas para premiar vários alunos. Bacana, Edson. Quer dar um último recado para a gente encerrar a nossa entrevista? Legal. Acho que é importante vocês se conscientizarem. A eletricidade é um bem hoje que não dá mais para a gente viver sem, mas ela é extremamente, ela oferece uma série de riscos. A gente precisa entender esses riscos para poder garantir que nós vamos continuar sem acidente nenhum. Choque elétrico, incêndios e descargas atmosféricas, principalmente na época de tempestades. Vocês aqui têm poucas, mas também pode acontecer. Então, choque elétrico e incêndio, fique ligado, não sobrecarregue tomadas, não aumente, não use benjamins, T's, extensões aí muito grandes, e sempre ligado, fios e cabos sempre bonitinhos, sem isolamento, ok? Obrigado, pessoal. Eu que agradeço, Edson. E esse foi o TH Entrevista dessa semana.